Boa noite. Meu nome é Alexandre Vasilenskas, eu sou presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e dando sequência àquelas lives onde a gente tenta manter contato com o público e com o conjunto da sociedade fluminense durante a pandemia. Hoje a gente conversa com o Rubem Berta. Tudo bem, Rubem? Tudo bem? Tudo bem, maravilha, prazer estar aqui para a gente bater um papo, enfim, falar um pouco sobre essa crise da saúde. Estou aí à disposição para esclarecer o que eu puder. Então, assim, o Rubem, ele é jornalista, eu vou deixar para ele dar o currículo dele direito, mas assim, ele foi um dos principais protagonistas da parte jornalística desses escândalos envolvendo o governo estadual e a área de saúde nas últimas semanas. Assim, né? O blog do Berta acabou sendo um ponto de referência, de incômodo para o Witzel, e deve te odiar, Berta. Assim, você pode ter isso no orgulho. Assim. Olha, já tentei entrevistá-lo, inclusive, e tal, mas não teve jeito. Até Imagino que agora não não. quer falar Assim. comigo, não. Se apresenta um pouquinho, Berta. Fala um pouco da sua Claro. história, da sua experiência e tal. Claro, claro. Enfim, já tô no jornalismo aí há 20 anos, né? Boa parte da minha carreira eu fui do jornal o Globo, trabalhei 17 anos por lá, sempre voltado muito para o Rio de Janeiro, né? Enfim, passei um período também fazendo algumas coisas nacionais, mas vim me especializando muito em Rio de Janeiro mesmo, em cobertura de cidade e depois mais em cobertura de administração pública especificamente, que é a minha pegada atual, né? O meu trabalho atual ele é muito voltado para a cobertura de administração pública. Eu vim me aperfeiçoando nisso, então saí do Globo em 2017, e aí, enfim, passou um tempo e no início do ano passado, por volta aí do fim de março, eu resolvi entrar nessa empreitada de fazer o blog do Berta, né, que é o meu projeto pessoal, enfim, é um site que eu produzo, enfim, solo tudo, né? As reportagens são todas minhas. E aí circulam em torno de 3 a 4 reportagens por semana, sempre nessa pegada de investigação mesmo do que está acontecendo com o gasto público, né? Do que está. Até mais do que simplesmente uma cobertura de política, né? Uma cobertura mesmo principalmente voltada para essa questão de gastos públicos. Então eu comecei a vi forte mesmo com o site a partir de março do ano passado. E aí agora esse ano, né, no meio dessa pandemia, eu acabei sendo o primeiro ali a começar a olhar com mais calma, enfim, com mais cuidado para os gastos que estavam sendo feitos na saúde do Estado, né? Enfim, era uma preocupação que eu tinha. Comecei com uma reportagem no fim de março que falava pela primeira vez do Gabriel Neves, né, do ex-subsecretário, que acabou sendo preso. Enfim, ali eu fui o primeiro a lançar foco em cima daquele personagem que, na verdade, foi o grande responsável por cuidar do dinheiro da saúde, né, durante o início da pandemia. Então eu quis saber quem era, e aí fui ver os contratos que ele estava assinando, e aí comecei uma série, já são quase 30 reportagens aí na pandemia, isso só de Estado, fora a prefeitura, enfim, também não só na cobertura de saúde, mas na cobertura de administração pública como um todo, né? Um dos pontos, na verdade, que acabou sendo de maior destaque, que inclusive foi citado até nos inquéritos do Ministério Público, né? Enfim, nas denúncias, foi o caso dos respiradores, né? Que foi no blog, foi o primeiro lugar em que eu, enfim, efetivamente falei que, olha, havia ali uma suspeita não só de superfaturamento, mas assim, também de que empresas que o Estado estava comprando, né, os respiradores. E no fim das contas, efetivamente, a gente viu que aqui, enfim, havia problemas. Aí agora estamos num processo de recuperar o dinheiro perdido, né? Infelizmente, parte desse dinheiro já foi, e agora é a etapa de tentar recuperar o que já foi perdido. Tem uma coisa que eu acho importante no seu trabalho, assim, é que você usa basicamente as informações que já estão de acesso público, né? A internet, né? Assim.
Sim, sim, sim. Isso é fundamental, e inclusive eu faço questão, na medida do possível, nas reportagens, de, inclusive colocar os links, né, para que as pessoas acessem a documentação original, enfim, para que aquilo fique bem, bem evidente, né? O meu trabalho, ele vem sendo realmente muito baseado, com algumas exceções, enfim, ele vem sendo baseado muito nos documentos públicos, né? Então, principalmente no governo do Estado, isso não é mérito de nenhum governante, na verdade, já vem de algum tempo. Existe um sistema eletrônico que permite, né, o acesso à maior parte dos documentos administrativos, né, e a partir dali, com a experiência jornalística que eu tenho, eu consigo unir os quebra-cabeças para poder, enfim, mostrar, se não diretamente o problema, mas pelo menos indicar ali, né, que aquilo pode ser um foco de problema, enfim, eu acho que esse trabalho de acompanhamento do gasto público, ele é bem importante, assim, no nosso Estado. Mas é isso, prioritariamente eu uso realmente os documentos públicos, e aí faço uso da minha experiência jornalística para fazer os cruzamentos das várias fontes públicas de documentação que eu consigo acessar, e aí juntar isso e enfim, conseguir compor as reportagens através desses elementos. Mas, basicamente, como eu falava, 95% está público, e, infelizmente, algumas coisas não estão tão públicas quanto deveriam, né? Esse é que é o problema. Então, às vezes eu não consigo avançar o tanto que eu quero, e aí eu cito muito, muito fortemente o caso das organizações sociais, né? Porque, infelizmente, eu vou ali até a página 2, né? Mas, assim, existem páginas 3, 4, 5, 6 e por aí vai, que infelizmente a gente ainda não consegue ter acesso, né? Deveria ser tudo muito transparente, as contas deveriam ser muito transparentes das OS, mas o que a gente vê na prática não é isso. Então eu na verdade, fico catando algumas migalhas de transparência para dentro daquilo ali conseguir indicar que existem problemas acontecendo, mas isso deveria ser muito mais transparente do que é. Isso a gente está falando de governo do Estado. Quando a gente fala de Prefeitura do Rio, pior ainda. Assim, Prefeitura do Rio é menos transparente ainda. Basicamente, você não tem nada hoje com acesso online direto para acessar relativo à prefeitura, e isso é muito complicado porque dificulta a velocidade no controle do gasto público, né? É importante que a gente também esteja quase que em tempo real acompanhando isso, para que não demore o suficiente para que aquilo seja realizado, e depois a gente tenha esse trabalho de recuperação do gasto, que é muito mais complicado, né? Que é um pouco do que a gente está vivendo atualmente no governo do Estado. Essa questão da caixa preta das OS, eu vou querer discutir com você a fundo, assim, porque é uma questão também para nós do controle social. Assim. É preciso que a população entenda assim, que elas foram criadas para isso, né? Não é um risco que se corre nessa discussão sobre corrupção é se imaginar que seja um problema de personalidade A ou B, e não uma questão estrutural, principalmente desse desmonte do Estado que vem, né? Agora, para agora, você conseguiria fazer, claro, resumidamente, uma espécie de cronograma do seu trabalho, do caso dos respiradores até os últimos, assim? Assim, bem, né, de uma forma bem resumida, assim, a história começa, na verdade, aí falando de reportagens, né, especificamente, começa no fim de março com a primeira reportagem sobre o Gabriel Neves, sobre a figura dele, né? Então, antes de ir atrás dos contratos que ele assinou, eu fui atrás de saber quem era a figura, e aí descobri, ele é um advogado, né? Então descobri que ele, como advogado, tinha problemas na justiça, né, em relação a uma cliente para quem ele atuou, e enfim, essa cliente era uma cliente antiga, que tinha, por um acaso, até triste a coincidência, mas até uma professora do Estado, da rede estadual, e essa professora tinha entrado com uma ação contra uma concessionária de veículos, isso lá há 15 anos, demorou, se arrastou na justiça, ele era o advogado da ação, até que no ano passado, efetivamente, ela conseguiu uma indenização. Ela tinha comprado um carro com defeito, uma indenização alta, cerca de R$200 mil, e basicamente o Gabriel ele embolsou o dinheiro da cliente e não falava para a cliente que o dinheiro tinha saído.
E depois de muita insistência ela acabou processando. Enfim, depois, inclusive, da reportagem, isso um pouco antes do Gabriel ser preso, eu até fui verificar o processo e eu vi que eles chegaram, enfim, a um acordo, né, depois que eu publiquei a reportagem, mas o fato é que, assim, apesar de ser um caso pessoal, é um caso que indica que era, no mínimo, perigoso, né? Você ter um advogado que teve um problema desse com uma cliente, cuidando de mais de R$ 1 bilhão da saúde do Estado. Então, não é um bom currículo, né? Assim, que apropriou de dinheiro de clientes enquanto advogado, né? Assim. Complicado. Só um adendo. Quando a gente foi perguntar isso para o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, na gestão, não foi uma questão particular. Assim, sei lá, como se fosse briga briga de patrimônio com a mulher, uma coisa desse tipo. Só que não é exatamente, né? O cara já tinha um histórico de se apropriar do que não era dele, né? Exato. Não dá para a gente simplesmente desprezar esse fato, enfim, era um fato importante, e ainda mais com alguém que ia mexer com tanto dinheiro, né? E ele também tinha sido, isso foi uma reportagem que eu até fiz depois, porque é uma ação que, na verdade, foi iniciada pelo Ministério Público posteriormente, ele tinha sido secretário de saúde de Seropédica, né, na Baixada também, antes de assumir o cargo de subsecretário do Estado. E lá em Seropédica ele já tinha tido problemas, então ele inclusive também é réu por improbidade numa ação por causa do trabalho que ele fez lá na Secretaria de Saúde de Seropédica, basicamente por esconder informações, assim, por não dar transparência a informações que o Ministério Público vinha cobrando insistentemente, informações simples, enfim, e havia também uma suspeita de contratação de funcionários fantasmas lá na prefeitura de Seropédica. Então, ele já trazia um histórico complicado, tanto, enfim, se é que pode-se dizer pessoal, porque na verdade não é nem pessoal, é uma atuação profissional dele como advogado, e também na atuação no setor público, porque já tinha tido problemas na Secretaria de Saúde de Seropédica. Então, assim, faltou no mínimo uma pesquisa, ou ele estava ali porque deveria estar, né? Porque alguém quis que ele estivesse, apesar desse currículo não muito positivo. Enfim, essa foi a primeira reportagem, e a partir dali eu comecei a me dedicar a olhar efetivamente os contratos que ele tinha, enfim, que ele estava por trás, né? Enfim, aí houve diversos contratos. A primeira, como eu falei, a primeira reportagem que acabou causando mais impacto foi a questão dos respiradores, e foi curioso, né, esse caso dos respiradores, porque eu meio que falei sozinho à época, enfim, a grande imprensa não entrou muito no caso, enfim, ninguém falou muito, e o próprio governo se antecipou em alguns momentos, falando, não, mas olha, a gente tem que entender que é um momento de pandemia, e que as coisas estão caras, e que, enfim, respirador hoje em dia é o equipamento que todo mundo quer, então, né, a gente tem que entender que realmente está caro. E o meu grande ponto na reportagem, o que eu levantei, não era nem só a questão do preço, e realmente foi um preço muito alto, enfim, chegou a R$ 200 mil cada respirador, mas era com quem você estava comprando esse respirador, né? O Estado não estava comprando esse respirador com uma empresa de material hospitalar, ele estava comprando com uma empresa de informática que nunca tinha vendido um respirador na vida, e que sequer dava a especificação daquele respirador. Então, ali para mim era muito claro que no mínimo havia um problema de gestão. Se não havia uma má-fé, se não havia uma intenção de desviar dinheiro público, havia um problema de gestão, e que tinha que ser resolvido, que tinha que ser devidamente cuidado. O governo empurrou com a barriga até quando deu. Outros casos começaram a surgir. Então eu comecei, aí eu fiz algo em torno de 4, 5 reportagens já falando sobre os contratos do Gabriel. Eu falei também sobre o caso do Hospital Anchieta e do Zilda Ardes, né, porque eles estavam, enfim, no caso específico do Anchieta, ele era da Fundação Saúde, né, até um determinado momento, e aí o Gabriel resolve, no meio dessa pandemia, transferir da Fundação Saúde para o MOES, né? E essa transferência ela é feita de uma forma completamente ilegal. Enfim, eles publicaram um edital de chamamento do dia para a noite, a data do edital estava errado, então assim, era muito claro que havia problema ali.
né? Então, esses dois foram os primeiros casos e, na verdade, tudo acabou se comprovando mais na frente, né? Tanto que, hoje em dia, por exemplo, o Hospital Anchieta voltou para a Fundação Saúde, agora, inclusive, está sendo desativado, quer dizer, é mais um capítulo desse desmonte todo que a gente está vivendo na saúde. Começou com isso, e aí, efetivamente, os outros grandes veículos entram a partir do momento em que a Folha fala que uma subsecretária, a Mariana, deixa o cargo dela insatisfeita, né, com aquilo que estava acontecendo na secretaria. A partir dali a Folha entra, e depois a TV Globo entra também, falando sobre a questão do SAMU, enfim. E aí eu também volto a falar de outros casos, de possíveis casos de superfaturamento na secretaria. Aí eu falei de compra de remédios, enfim, né, de insumos em geral, e aí falei também, falei mais ou menos no mesmo período que a Folha de São Paulo também falou do caso específico do Iabas, né, porque ali realmente era o contrato de maior vulto. Começou com 850 milhões de reais para os hospitais de campanha, isso depois diminuiu um pouco para 770 milhões, né, enfim, mas também já mostrando que foi uma seleção feita. Na verdade, nem houve seleção nesse caso, né? Foi escolhido a dedo, não teve nem processo seletivo, também feita do dia para a noite, e com volume de recursos muito grande. Então, novamente acendendo o sinal de alerta. E as coisas começam também a tomar um vulto quando efetivamente, além de não ter havido seleção, de ser caro, os hospitais começam a não ficar prontos, né? Então, assim, na prática, aquilo ali também não vai acontecendo. Então, uma série de problemas vão se acumulando. Primeiro, o governo do estado toma uma atitude até inusitada, eu diria, né, mostrando que, mais uma vez, eles vinham arrastando com a barriga até quando dava, porque eles afastam temporariamente o Gabriel Neves num determinado período, coisa que eu nunca vi praticamente na administração pública se falando de um funcionário como comissionado. Quer dizer, um funcionário comissionado assim, você quer tirar, você tira, não tem justificativa, né, cabe ao governante tirá-lo ou mantê-lo no cargo. E aí eles fazem esse afastamento temporário, as denúncias continuam surgindo, e aí ele efetivamente é afastado definitivamente. E aí em seguida vem a operação do Ministério Público, que culmina na prisão dele, de outros integrantes da secretaria, e ainda também de alguns representantes dessas empresas que venderam os respiradores, inclusive da empresa de informática, né, que eu tinha falado lá na primeira reportagem que eu tinha feito. Enfim, segui nessa cobertura nos últimos tempos, mais voltado até inclusive para o tema das OS, né, que é algo que independente da pandemia, eu acho que é a grande discussão que a gente tem que ter hoje em dia, né, porque, enfim, por lá, fora essa época de pandemia, mas inclusive na pandemia, porque o Iabas também recebeu muitos recursos na pandemia, é por ali que escorre o dinheiro, né, e por ali que a gente tem problemas, enfim, de falta de transparência, uma série de outras questões. Então, já venho fazendo algumas reportagens, o próprio Instituto dos Lagos Rio, que foi alvo de uma operação, inclusive que terminou em prisões aí na semana passada, eu já vinha falando de problemas ali, enfim, parentes empregados, contratações de empresas de parentes, uma série de problemas, e demonstrando a necessidade cada vez mais urgente da gente ter um controle, uma transparência e um controle muito mais efetivo no que essas organizações sociais vêm fazendo, principalmente nas contratações que vêm realizando, porque tornar isso uma caixa preta abrir o caminho para a corrupção, né? Então, isso é algo que realmente, aqui realmente eu venho me dedicando. Hoje, publiquei uma matéria no blog falando novamente da questão do Iabas, porque eu venho também, na medida do possível, com a pouca transparência que existe, me dedicando a verificar as contratações que o Iabas fez, né, as subcontratações que o Iabas fez durante esse período de pandemia. E aí já descobri uma novidade, eu não sabia que isso existia. Descobri uma empresa de assessoria de respirador. É uma coisa... os caras realmente se superam. Então, o Iabas contratou uma empresa
de assessoria, lá de Brasília, que basicamente ganhou pelo menos $4.000 por cada respirador que foi vendido, sendo que a empresa não vendeu o respirador, tá? A empresa só fez assessoria de respirador. Quer dizer, então, esse é o nível do gasto que a gente tem, que a gente teve nessa pandemia e que a gente tem ainda acontecendo. Então, acho que ainda tem muita coisa para ser investigada, muita coisa para vir, e é uma pena que muitos desses recursos já estejam nas contas dessas empresas e que vai haver todo um processo longo, enfim, seja administrativo, seja por parte de inspeção do Tribunal de Contas ou mesmo judicial, até que esse dinheiro retorne para os cofres públicos, né? Então, quando o governador fala, olha, aconteceu, a gente não tinha como prever, a gente fez o possível, agora estamos remediando. Mas esse remédio vai demorar, é um remédio que, enfim, ainda vai demorar para efetivamente fazer efeito, e sabe-se lá quando que a gente vai ter noção do tamanho do desperdício do dinheiro público nesse período e quanto desse dinheiro que efetivamente vai voltar, né, por essa falta de planejamento e por esses indícios claros de corrupção que a gente assistiu. Tem uma coisa que você chegou também a denunciar que eu achei particularmente interessante, que foi uma tentativa de dar dinheiro para a Fundação Getúlio Vargas. Era uma assessoria de um valor astronômico, eram 7 milhões, não era uma coisa assim? Não, era também, e isso também gerou um inquérito por parte do Ministério Público. Até onde eu sei, houve um recuo por parte da Secretaria de Saúde a partir da reportagem, enfim, a partir da demanda do Ministério Público. Foi uma iniciativa do Gabriel Neves, né? E assim, a gente já via a atuação da Fundação Getúlio Vargas na gestão Sérgio Cabral, né? O próprio Cabral, em determinado momento, num depoimento que ele deu à Justiça Federal, ele falou que a FGV foi usada, de certa forma, como um biombo, né, de credibilidade, para esconder coisas que não eram, enfim, tão probas assim. E aí, novamente, nessa crise da saúde, surge a FGV, com um contrato que era um contrato, eram basicamente 2 contratos, né, um relacionado à questão específica do coronavírus e do monitoramento de redes sociais, enfim, uma coisa bem genérica, e um outro contrato que era, por incrível que pareça, para fazer uma avaliação do trabalho das organizações sociais. Então ia se designar uma equipe da FGV que ia ganhar uma fortuna, enfim, salários astronômicos ali para 3, 4 consultores que iriam fazer uma avaliação do trabalho das organizações sociais, né? Enfim, mais uma distorção do sistema, e que, pelo menos nesse caso, a princípio, me parece que o dinheiro foi estancado aí a tempo antes de sair dos cofres do Estado, né? O que foi uma vantagem em relação a outros gastos que efetivamente acabaram sendo realizados e que ainda estão nesse processo aí de retornar para os cofres públicos. Não, nesse caso, o Conselho Estadual de Saúde teve uma ação, assim, que a gente mandou um documento para lá bem rígido, bem contundente com relação a isso. A Fundação Getúlio Vargas é curiosa, assim, para quem não sabe, apesar do nome, ela talvez seja o principal aparelho ideológico, né? Do neoliberalismo furioso do país, assim. Inclusive, ela é contratada para fazer todo tipo de processo de desmonte que você pode imaginar de serviço público em nome dessa eficiência liberal, assim, e tal. O Sérgio Cabral acabou assumindo que ela era usada como esse biombo, como marca, ele usou esse termo biombo, inclusive. Né? Ela usou esse termo biombo. Curiosamente, assim, ele falou isso e isso morreu, assim, ninguém nunca resolveu. A FGV recebe mais verba pública que muita universidade, pouca gente sabe disso, assim, normalmente fazendo isso, esses projetos de desmonte de serviço. Aí nunca se investigou, isso morreu e tal, e aí reaparece agora, né, e quando foi cancelado, eu fui perguntado,
porque o discurso é esse, não, foi cancelado, então morreu o assunto, não. Eu quero saber quem propôs isso, quem teve essa brilhante ideia de entregar em plena crise 7 milhões de reais para alguém, porque era 7 milhões, mas 4 milhões ia para uma pessoa física lá dentro. Assim, exatamente. Era um consultor lá que ia ganhar uma fortuna. Quem propôs isso? Não sabemos. E rigorosamente essa resposta, não sabemos. Assim, alguém foi lá e... Agora, tem uma outra coisa que eu acho interessante conversar contigo, que é a questão do Edmar, que foi o último secretário. Assim. Eu acho que já conversei com isso, com você, com o Zap. Quando o Whitson ganhou, eu estava com muito medo do tipo de secretário estadual de saúde que ia entrar lá. Sei lá, imaginava Milico. Ele veio, assim, como alguém... Ele é policial militar, né? Ele é policial militar, a gente tem que lembrar disso também. Não, ele é major, se não me engano. Isso. Major, não sei se da PM do Corpo de Bombeiros, mas médico. Da PM. E professor da UERJ, ou seja, ele tinha uma certa... Ou seja, dentro daquele contexto, era até para... Né? Agora, parece que se estabeleceu na SES, isso é uma hipótese minha, uma espécie de divisão de trabalho, onde o Edmar era, digamos assim, a figura pública mais respeitável, e esse Gabriel era o encarregado de fazer a máquina, né, do escoador de dinheiro via privataria continuar funcionando. Tanto que o Edmar assina muito pouco, né, de quase tudo ali, assim. Isso foi até um detalhe que eu vi nas apurações, né, assim, e houve casos, inclusive, que eu detectei ali, de contratos em que, inclusive, aparecia, porque uma coisa realmente, tudo bem, ok, o Gabriel, ele foi designado como ordenador de despesas, né, então é o ordenador de despesas que efetivamente assina, né, o Edmar passa para o Gabriel e ele, enfim, foi assinar ali tudo. Mas havia determinados contratos, eu acho que o do Iabas é um exemplo disso, né, o primeiro contrato que foi assinado ali, em que havia um campo ali, Edmar Santos, para que ele assinasse. E quem assina é o Gabriel, não é o Edmar. Quer dizer, então chegou-se a esse ponto, né? Então, ele realmente me pareceu que ele procurou ficar o máximo possível afastado, como você falou, né, dessa parte mais do dinheiro ali, né? Aparecer como uma figura pública que falava basicamente das orientações para a população, né, de tudo. Havia esse movimento claro no início, né, eu até reclamava um pouco, né, quando eu vinha fazendo esse trabalho de denúncias no blog no início, porque eu meio que falava sozinho, né, e aí eu estava lá fazendo as denúncias e estava lá o Edmar no RJTV todo dia, olha, tudo maravilha, não sei o que, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ninguém nem perguntava nada sobre essas denúncias, era como se não existisse. Então, era dia sim o Edmar, dia não o governador, para falar, para orientar as pessoas, enfim, até uma orientação correta naquele momento, né, diante de um presidente que estava dizendo que era para todo mundo ignorar a pandemia, o governador tinha uma postura sensata, né, enfim, ao menos naquele início havia enfim, essa postura mais sensata. Mas se esqueceu que fora isso, né, havia dinheiro sendo gasto na saúde que tinha que ser fiscalizado, independente das orientações para a população, né? Então, é claro que aquilo era importante, mas era importante saber o que estava sendo feito também com o gasto público efetivamente. E as coisas começaram a piorar depois, mais para frente, porque aquilo começou a não acontecer, né? Então, assim, vamos fazer o hospital de campanha, vamos, e aí, não fica pronto, passa para iniciativa privada. Eu até achei curioso, né? Aí já, desculpa emendar no atual secretário, né? Enfim, eu acho um tema importante também. O atual secretário, na verdade, ele já é do Corpo de Bombeiro, né? Enfim, é coronel do Corpo de Bombeiros. Tem um ponto curioso também que não vem sendo abordado, que eu já abordei do secretário, né, que é da relação dele com a organização social. Isso é uma coisa, enfim, que me pareceu no mínimo estranha, porque, ok, ele só é secretário, né, a partir de agora, mas ele era um servidor e é um servidor público, né, que vinha atuando, inclusive vinha... Claro, então, já entrando nesse assunto, né? Então, sai o Fernando Ferri também é uma figura
que passou assim como um jato na secretaria e que é uma figura também complicada, né? Já deixou problemas lá no Gafreguini, onde ele enfim, fazia administração. Então, já também não me soava muito bem aquela figura chegando no Estado. Foi cogitado para ser secretário do Crivella, depois vira secretário do Witzel, então já também foi uma figura meio inusitada aí nesse período e não durou muita coisa. E aí sai falando que não queria sujar o CPF, enfim, mas também tem os seus problemas lá na administração do Gafreguini, né? Então não dá para a gente esquecer disso também. Mas aí ele fica esse período curto, né? Sai o Edmar, entra o Ferri, ele fica num curto período, e aí agora assume o Alex Busquet, que é um coronel do Bombeiro, enfim, que vem com um discurso de reorganização, de moralização, mas eu já mostrei, né, assim que ele assumiu o cargo no dia seguinte, eu já mostrei no blog, uma situação no mínimo curiosa, né? A gente tem um secretário que até pouco tempo atrás, enfim, isso é muito recente, ele era diretor médico de uma organização social, de um instituto, que assim, não havia ainda assinado nenhum contrato com o governo do Estado, mas que estava cadastrado já no sistema de compras do governo do Estado para começar a fornecer. Então, assim, no mínimo uma situação delicada que ele, como servidor público, tenha se mantido esse período todo na direção de uma organização social, sem se, enfim, exercendo, estando dos dois lados ao mesmo tempo, né? E não dá para esquecer que no ano passado, por exemplo, ele inclusive chegou a participar de uma comissão de seleção de uma organização social que atua no complexo hospitalar lá do presídio de Jericinó, né? Então, ele chegou inclusive a atuar nessa área de organização social. Então, no mínimo delicada essa situação. Assim que a reportagem saiu, ele falou que iria se afastar, mas a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, porque como é que a pessoa pode, né, enfim, atuar dos dois lados? Como é que funciona isso? O irmão dele continua sendo presidente da OS, enfim, levanta uma dúvida aí, né? Como é que fica essa situação? Então, ok, ele se afastou, mas e se a OS realmente um dia quiser contratar com o governo, como é que vai ficar? Ele diz que não vai mais contratar, que a instituição vai se retirar e tal, mas é fato que já existia em andamento um processo para que isso acontecesse. E aí, de repente, ele assume como secretário de saúde. Então, me parece uma situação aí, no mínimo, contraditória. Tem outros fatos, né? Assim, ele foi o responsável para aquele ocorrido do IASERJ. Para quem não conhece, o IASERJ é o Instituto de Saúde de Servidores do Estado do Rio de Janeiro. É uma instituição de saúde ao lado do prédio principal do INPA, no centro da cidade. Era uma instituição muito tradicional de saúde, assim, fazia parte daquele complexo antigo, né, que o Rio tinha. O governo Cabral, numa negociação muito estranha com o governo federal na época, né? Aquilo é uma área grande, cobiçada pela especulação imobiliária. O Rio de Janeiro, naquela época, era um boom, né? Foi a época da febre imobiliária no Rio de Janeiro, e o prédio foi demolido, assim, foi no chão, com pacientes ainda lá, foram retirados de madrugada, para não ter nenhuma chance de questionamento jurídico, né, tal. E alguns dos pacientes morreram, possivelmente em decorrência do transporte. E ele foi encarregado disso. Assim, eu acho péssimo. Esse governo parece ter uma noção estranha de currículo vitae, né, assim, de servidores, né, de secretários, assim, já se envolveu em escândalo, já, né? Tem outra história. Pode vir, né? Enfim, vamos a gente esperar o que vai acontecer na prática. Ele já anunciou aí algumas mudanças, já
admitiu ali, né, que houve um desperdício de gasto público, não se sabe o tamanho, mas que houve efetivamente, porque 2 hospitais de campanha foram construídos e não vão ser abertos, né, então isso já é admitir que dinheiro foi jogado no lixo, não tem outra explicação para isso, só não se sabe o quanto, mas o fato é que isso efetivamente aconteceu, e isso já foi abortado, foi um dos anúncios que ele fez. Ele fala agora, e efetivamente isso aconteceu, ele fala na descentralização da questão da ordenação de despesas, enfim, agora vão ser, se não me engano, são 5 ordenadores de despesas que a secretaria vai ter, como se isso de certa forma, enfim, pudesse inibir algum tipo de caso de corrupção, enfim, não sei como é que isso vai funcionar na prática, mas é uma das iniciativas também, e aí tem todo o processo de renegociação de tudo que está acontecendo, né, assim, a gente vive também uma situação muito delicada, e aí ele chegou a falar num determinado momento de fazer uma espécie de um pagamento direto, ou pelo menos o pagamento, por exemplo, às organizações sociais, o pagamento relativo ao pessoal, né, para que pelo menos as pessoas não fiquem sem receber. Então a gente ainda tem isso tudo, né, no meio, porque as pessoas estão lá na ponta. Então... tem isso também, assim, boa parte dos trabalhadores que estão na ponta, a gente recebeu denúncias assim, anônimas, porque esses trabalhadores podem ser vítimas de assédio, ser demitidos por conta disso. Mas o OS serve para isso também, para inibir qualquer tipo de organização de proteção dos trabalhadores assim, no local. Mas boa parte deles estão sem receber até hoje. Assim. Exatamente. Tem o caso, a própria Instituto dos Lagos, né, que foi enfim, alvo dessa operação aí recente, que eu já vim falando desses problemas todos, de contratação de parentes, de uma série de problemas. O pessoal do Alberto Torres lá está sem receber há 2, 3 meses, enfim, quer dizer, o pessoal da ponta também está sofrendo. Então, tem essa engenharia ali de ver como é que vai resolver o problema de quem está na ponta e, ao mesmo tempo, estancar a corrupção. O próprio pessoal do SAMU, por exemplo, é outro que está passando por problema também, né? Estão sem receber, e também há suspeita de superfaturamento no contrato. Então, infelizmente, acaba sobrando para a pessoa que está lá na ponta trabalhando, né? E aí um desafio agora é como resolver essa situação toda, enfim, diante de um caso em que as pessoas efetivamente têm que receber, enfim, pelo trabalho que estão fazendo. Mas é triste, né? A gente vê que na verdade isso acaba desaguando em quem está na ponta. Então, por isso que eu acho que o próximo passo, né, enfim, claro que a gente ainda está numa pandemia, apesar de muitas pessoas acharem que já passou, né, não sei o que está acontecendo, né, na nossa cidade, enfim, parece que nada mais acontece e tal, mas estamos ainda, então é um período de crise, mas eu acho que a gente tem que realmente fazer uma projeção aí para o futuro, de como, enfim, de um modelo que realmente substitua esse modelo da OS, ou no mínimo tornar esse modelo da OS mais eficiente, porque do jeito que as coisas estão, é claro que assim, isso virou não só um modelo de terceirização, né, como um modelo de quarteirização, né, assim, a OS que por sua vez contrata outra empresa, que por sua vez contrata o profissional sem direito trabalhista, então virou, enfim, um balaio de gato aí para se resolver um negócio realmente complicado, e tem que se pensar em que modelo que a gente vai querer daqui para frente. Eu acho que não dá para se pensar só pontualmente. Eu acho que você tinha abordado isso no início, né? Assim, eu acho que não é uma questão, e por isso que eu nem me empolgo muito com a questão do impeachment, né? Não é uma questão Witzel, não é uma questão pontual, assim, é uma questão de sistema, né? A gente vem com esse sistema que se arrasta há muitos anos e que só se adapta ao novo governo. Então, rapidamente eles conseguem se adaptar. Uma coisa que eu venho detectando nas pesquisas que eu tenho feito para as reportagens, o próprio Lagos Rio é um exemplo disso. Um dos principais representantes da OS, ele está nesse mercado há 10, 15 anos. Muda o nome da OS, começa a sair escândalo, os caras trocam o nome da OS e voltam com outro OS, entendeu? Então, é isso que está acontecendo, e tá indo ano a ano, e os caras vão se perpetuando. Então, a gente tem que tentar dar um jeito de estancar isso aí de uma vez, né? É importante explicar para o público o que são as OS. Né? Elas vêm de organizações sociais, né?
é esse o nome, elas fazem parte um pouco do aparato neoliberal que vem se impondo dos anos 90 para cá, né? Com a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles estipularam um percentual de gasto em RH que é completamente arbitrário. Assim, nenhuma máquina pública funciona com aquilo, que é 50 e alguma coisa e tal. Aí o governo Fernando Henrique Cardoso, na época, cria, junto com o Bresser Pereira, que hoje é economista, paparicado por parte da esquerda e tal, o Bresser tem a brilhante ideia, né, e os caras criam isso ad hoc, né, assim, de que não, o servidor que tem que ser concursado é o servidor da função Estado, juiz, milico, policial, os outros que não são função de Estado, parênteses. A Constituição diz que né? Porque saúde e educação são direitos e funções do Estado pela Constituição, mas aí eles inventam, né? Não, os servidores que não são função do Estado, eles podem ser contratados via um biombo, né? E aí se cria isso. A esquerda, na época, PT e PDT, entraram com uma ação contra isso, mas o STF, né, a gente sabe como funciona, acabou legalizando, e elas foram implementadas em larga escala na saúde durante o governo PMDB, o período Cabral. Na prática, o que você tem? Isso destruiu o serviço público da saúde, né? Assim, ninguém mais é concursado, acabou com aquela ideia de carreira, né? Que o cara entra, fica um tempo, não, assim, todo mundo com um contrato ultra precarizado, acabou com o movimento dos trabalhadores da saúde, que foi um dos elaboradores do SUS, do Sistema Único de Saúde, e como uma das argumentações é que as OS são mais ágeis, porque elas não passam por licitação, na prática virou um instrumento para legalizar, pseudo-legalização de todo tipo de sacanagem que você possa imaginar, desculpa o termo, né? De todo tipo de pilantagem que você possa imaginar, ou seja, elas foram criadas para desvio de dinheiro público, para nepotismo patrimonialista, porque agora você pode contratar X, Y, Z, né, porque não é mais por concurso, para assédio dos trabalhadores, ficam submetidos a uma demissão sem qualquer explicação, e para, assim, como são entidades privadas, né, de direito público, elas não estão submetidas aos controles da administração direta. Então, por exemplo, o seu trabalho é muito facilitado porque roubar da administração direta hoje, eu não digo que é impossível, mas é uma coisa bastante... Tem que ter um nível de competência técnica muito grande, assim, pelo nível de controle que existe naquilo. Não, você fica numa caixa preta, assim, você não consegue ter acesso àquilo. O máximo que eles oferecem é o contrato, né? Assim, então, tipo, né? X leitos, X preventivos, entreguei. Agora, todo o processo dessa meiuca fica fora de qualquer tipo de controle, assim. E aí é interessante porque uma coisa que me preocupa, né, nessa discussão sobre privatização é o discurso moralista que a gente já sabe aonde dá. Não, se trocar X por Y, Z por W, melhora tudo. Quando, na verdade, é estrutural. Enquanto essa parasitagem do Estado, do fundo público, não acabar, assim, você é cachorro, assim, correndo atrás do próprio rabo, assim. Não é à toa assim, que os esquemas do Cabral voltam todos, assim, porque, tipo, essa maquinaria de privatização do Fundo Público de Saúde não foi desmontada, assim. Muito pelo contrário, né, assim, foi até incentivado.
Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. E me parece parece que a coisa vai se aperfeiçoando, né, num nível, enfim, eu fiquei um pouco, confesso que meio até assustado, enfim, eu fiz já umas duas reportagens, né, tratando dessas empresas que são subcontratadas pelas organizações sociais para contratar médicos, enfermeiros, enfim, e é meio assustador, porque os profissionais eles viram uma espécie de sócio, né, dessa empresa, ele precisa obrigatoriamente virar um sócio da empresa, então ele não tem, não acaba a coisa da CLT, ele não tem relação trabalhista nenhuma, a empresa se vende como algo muito eficiente, porque geraria menos custo, enfim, não teria nenhum vínculo e tal, uma maravilha, e outro dia eu também conversei com um desses representantes, e ele até me disse, não, mas isso os próprios profissionais já estão gostando, enfim, já estão achando bom. Então eu fiquei assustado. Eu falei, quer dizer, será que a gente chegou nesse nível mesmo Não, isso eu as posso te pessoas já. explicar. Isso eu posso te explicar o porquê. Assim. Não são todos os servidores. É porque, legalmente, por exemplo, médicos, que é o grande problema. Assim, né? Isso. Problema, né? Por lei, você não pode pagar salários diferentes para o mesmo nível de acadêmico. Né? Tá. Então, tipo, você não pode pagar mais para o médico do que você paga para um psicólogo ou para um enfermeiro de curso superior. O que é justo? Você pode criar mecanismos de pagamento diferenciado para o neurocirurgião, cara que é um especialista. Isso é possível de ser feito e algumas instituições fazem isso, sim. Então, o que as OS permitem é tipo, você tem um médico ganhando 15 mil reais e a enfermeira que trabalha do lado dele, 2, né? E assim, tipo, e aí você deturpa todo a carreira, né? Assim, tipo, aquela pessoa que fica de fato, no caso da enfermagem, diretamente com o paciente, né, tal, passa a ganhar um subsalário para A, B ou C. Assim, e fora os diretores, né? Porque os médicos ganham mais, mas esses diretores de OS ganham salários fabulosos também, tal, de executivo, de CEO de multinacional. Isso é permitido. Né? Não, em alguns casos não mas eles vêm arrastando. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o Instituto dos Lagos Rio, eu estava vendo que um dos diretores, ele ganhava por várias unidades, né? Então era uma maluquice, porque ele ganhava 11 mil numa unidade, aí ganhava 2 mil numa outra UPA, ganhava mais 3 mil no outro hospital. Quando se viu, o salário dele era de 30 mil por mês. Quando um diretor de OS, ele não pode ganhar mais do que o secretário de saúde, que é em torno de 16 mil e pouco. Mas, enfim, aí eles vão justificando, vão dizendo que o cara ele é coordenador e tal, e que, enfim, precisa ganhar isso, não sei o que, e a coisa vai se enrolando. Felizmente, a gente teve recentemente pelo menos 2 operações aí do Ministério Público voltadas já para essa questão de OS. Mas o que me preocupa é que isso rapidamente se reorganize, né? Assim, prende um aqui, prende outro ali, mas o sistema não muda e rapidamente as pessoas voltam, né? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que tentar, de alguma maneira, não sei se via legislativo, enfim, tentar alguma mudança mais estrutural. O delicado também é que o próprio legislativo muitas vezes ele tem relação com essa, né? Alguns deputados têm relação com essas, então já é um tema também difícil de se mexer, né? Então faz parte também do sistema, mas se pensar de alguma forma em se mexer estruturalmente com isso, porque senão enxugar gelo, sair Cabral, entra Witzel, entra Pezão, muda secretário, enfim, entra outro e nada se modifica sensivelmente, né? A gente vê que essas OS aí que estão no governo do Witzel, muitas delas já vêm da gestão Cabral, né? Enfim, algumas em determinados momentos elas perderam alguns contratos, mas aí depois voltaram, então é muito delicado, assim, o que eu tenho visto, assim, aí falo não só de organizações sociais, mas de todo esse sistema de terceirização que se montou, não só no Estado, e aí a gente fala de poder público em geral, prefeitura, enfim, governo federal,
acho que esse é o grande foco, e eu acho que falando de Estado do Rio, eu acho que é o grande foco de corrupção que a gente tem, né? O sistema de terceirização que foi montado, e aí falo também das empresas de terceirização, não à toa a gente já tem um dono de empresa de terceirização preso recentemente, né, o Mário Peixoto, já houve todo o caso envolvendo o famoso Rei Arthur, da época Cabral, né, do Grupo Facility. Então, realmente, esse sistema de terceirização que foi se consolidando, começou lá atrás, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, posso estar enganado, mas ele começou a se tomar corpo na gestão Garotinho, né, com cooperativas, né, com aquela... Um nível bem menor, mas começou lá. Exatamente, com as tais cooperativas, né? E aí depois isso vem crescendo, se aperfeiçoa, e aí chega no ponto atual. Mas aí é isso, sai um governo, era o Rei Arthur, entra outro governo, é o Mário Peixoto. Então, continuam sendo grandes figuras, em alguns momentos mudam de nome, a gente vê, até curioso para eu que acompanho, né, assim, a rotina da administração pública, você começa a ver as empresas dos mesmos donos surgirem com outros nomes, é muito engraçado. Então eles simplesmente passam 2, 3 anos e algumas nem mudam de nome, né? A gente tem na Prefeitura do Rio a famosa Milano, que já vem de anos e anos de problemas aí na justiça, enfim, e continua lá fornecendo os serviços. Passado um tempo, as coisas parece que retornam ao que eram antes, né? Então, realmente, não só o sistema de OS, como o sistema de terceirização é um foco complicadíssimo de corrupção e que tem que ser olhado com muito cuidado para a gente ver o que é possível se mudar, né, em torno disso. A Iabas, em particular, foi particularmente bizarro, assim, porque ela vinha de histórico péssimo na Prefeitura do Rio de Janeiro e, tipo, começou a tomar conta dos dispositivos estaduais, assim. Isso é uma coisa interessante. Assim, eu sou uergiano, fiz toda a minha carreira lá, assim, tipo, eu acompanhei muita greve de serviço público e o Oeste tem lá o Pedro Ernesto, né, assim. Eu via a preocupação dos comandos de greve para que a greve não atrapalhasse o atendimento imediato da população, assim. Havia preocupações obsessivas com isso, assim, tipo, quando a gente teve a crise das OS na Prefeitura do Rio, a primeira coisa que a gente viu foi emergência fechada com placa de madeirite em emergência. Os caras não tiveram pudor nenhum de fechar atendimento de saúde emergencial para a população. Não, é mais um elemento, né? Quer dizer, realmente não há nem esse compromisso, enfim, é uma situação realmente muito delicada. E agora essa guinada aí para voltar atrás nessa questão das OS é complicada, porque o que eu via desde o início da gestão Witzel era só um reforço desse sistema, né? Então, agora voltar atrás é mais complicado ainda. Então, por isso que, de repente, quando do dia para a noite você quer, por exemplo, fazer com que a Fundação Saúde assuma os hospitais de campanha, você vai ter uma dificuldade extra, porque a Fundação Saúde já vem sendo desmontada. Então, como é que você de repente, entrega né, aquele elefante branco na mão da Fundação Saúde e para que ela resolva? Então, realmente é uma situação muito crítica, assim. E esse processo dos hospitais de campanha foi de um nível de falta de planejamento, assim, absurdo, né? A gente chegou, eu tenho um caso que eu acho que é bem emblemático também, lá de Nova Iguaçu, que você tem ali praticamente 2 hospitais, né? Porque aí um hospital a Secretaria de Obras construiu, né? Porque, enfim, aí... eu estou falando com um médico que entrou no meu serviço aqui, eu tive que dar um sinal para ele. Mas esse caso de Nova Iguaçu é interessante, né? Falando do caso do Iabas, porque... aí você tem lá um caso surreal de um hospital daqueles de tenda que o Iabas construiu, e do lado aí a Secretaria de Obras, uma outra pasta constrói um hospital modular, enfim, para poder também ali mostrar serviço, dizer que está fazendo alguma coisa, e até hoje a gente nem sabe quem vai administrar esse hospital modular, o que vai ser feito com ele. Então saiu-se fazendo as coisas sem ter no mínimo um planejamento mais adequado que pudesse dar conta aí
é claro que a gente vivia um período delicado, né, e necessário de ações, enfim, mas realmente o planejamento foi muito ruim. Eu até acabei esquecendo que eu ia falar do atual secretário. Nessa primeira coletiva que ele deu, achei curioso, porque ele falou dos hospitais de campanha que são da iniciativa privada como se fossem do Estado. Eu achei um tanto curioso, porque na verdade existem esses Não, que... Em psicanálise é um sintoma, né? É aquilo que o paciente, que o analisando fala, que diz mais do que ele queria falar, né? Assim, essa confusão foi perfeita. Assim. Exatamente, enfim, e a gente sabe que na verdade o Estado não teve participação nenhuma, nem nesse hospital do Leblon ali, nem no outro lá da Barra da Tijuca, né? Inicialmente o da Barra até o hospital teria o Estado teria uma participação, mas depois acabou abortando. No meio dessa confusão toda que enfim, virou essa condução da saúde. Mas eu acho que esse período de pandemia, ele, na verdade, só serviu para exacerbar as coisas que já vinham acontecendo, né? Então, tudo só se tornou mais evidente. Agora, os problemas já aconteciam, enfim, eles já vinham se acumulando, e agora a gente viu isso de uma forma muito clara e muito rápida, né? Foi, assim, uma bomba de problemas. Se isso vai ser resolvido daqui para frente, de que forma, a gente tem que acompanhar e continuar fiscalizando, não só, e também fiscalizando o que já foi gasto, né, para ver se de alguma maneira isso retorna para os cofres públicos, né, que é muito importante. Essa questão do planejamento que você falou é importante, porque é uma das perguntas que todos os especialistas em saúde pública que conhecem o Rio de Janeiro apontaram que, assim, para quem não conhece, assim, o Rio, por ter sido capital, ele tem uma rede de hospitais públicos federais enorme, né? Assim, tipo, você tem os dois grandes institutos especializados, são o INCA de câncer e o INTO de traumático e ortopedia, e mega hospitais, assim, que vem do primórdio da saúde pública do Brasil, assim. Eles são oriundos dos antigos caixas previdenciários de trabalhadores, enfim. Então, você tem o Hospital dos Servidores, o Hospital de Ipanema... Bom Sucesso. Bom Sucesso, o Hospital Geral de Jacarepaguá, ou seja, e todos eles com um potencial ocioso, de espaço muito grande, que poderia ser usado emergencialmente para atender, e não se constitui isso, né? Assim. Aquele velho, né, o velho problema do político. Ele tem que inaugurar alguma coisa, né? Então, inaugurar leito não é o suficiente. Você tem que ter uma inauguração de um hospital, enfim. E aí, nisso se foi nessa grandiosidade aí de inaugurar esses hospitais de campanha, que a gente viu na prática aí, que a gente tem 2 só hoje em dia que estão aí, né, capengas, e vamos ter enfim, mais 3, né, eles já abortaram 2, quando realmente era bem mais razoável, por mais que a gente entenda que havia uma necessidade, enfim, havia uma urgência, se planejar ali minimamente para se ocupar o que já existia. Enfim, eu acho que não faz o menor sentido, e é até engraçado, porque aí agora, por exemplo, os equipamentos que estão chegando, enfim, já se fala inclusive em usar nesses hospitais que deveriam ter sido usados inicialmente. Então é uma situação surreal, e a gente sabe que, enfim, algumas pessoas se beneficiaram com isso, a gente ainda não sabe direito quanto, nem de que forma, enfim, de que maneira, se de alguma maneira isso vai retornar para os cofres públicos, mas a verdade é que realmente foi uma linha ali de planejamento completamente equivocada de se investir nesses hospitais de campanha, tendo enfim, a carga de leitos ociosos que a gente já tinha na própria rede. Em alguns casos, como por exemplo o Hospital de Cida Artes, que é um hospital regional, né? Ele foi criado para suprir aquela região do Sul Fluminense. Ele fica em Volta Redonda, mas atende Barra Mansa, Barra do Piraí, aquele entorno. Ele
é gerido por OS, mas não sabe por que metade dele a estrutura predial só está metade ocupada. Né? Assim, também não se cogitou esse tipo de coisa. Sim, e ele é mais um também que tá gerido por OS precariamente, né? Porque o contrato também já. O contrato já estava vencido, eles fizeram também ali um desses. Foi um dos editais que foi feito de forma completamente, enfim, irregular, também com data errada do dia para a noite, para você empurrar de novo aquela OS que já estava lá e que já vinha com problemas, enfim, já tinha cadastro expirado, já tinha uma série de questões, então é mais uma unidade aí que estava entregue. Aí não bastasse isso, eles ainda quiseram botar o Anchieta para uma OS para melhorar a situação. É difícil. É complicado. Nessa questão da assessoria, né? Porque eles têm essa obsessão em contratar gente para dar pitaco. Pouca gente sabe, mas a Secretaria Estadual de Saúde tem técnicos muito competentes, assim, servidores e tal, porque nessa vibe do Bresser Pereira, a gente teve os únicos concursos que foram feitos recentes para a saúde foram concursos para gestores, com gente com formação em saúde pública. Então, tipo, a Secretaria Estadual de Saúde está muito bem técnicos, mas que, assim, como fazem parte da estrutura, não serve, né? Eles têm doutorado, têm experiência, mas aí tem que contratar alguém a peso de ouro de fora, assim. Não, e fora, para além disso, nós também somos a sede do creme de la creme acadêmico em saúde pública do Brasil. Assim. A sede da Fiocruz está aqui, a sede do IME, do Instituto de Medicina Social da UERJ, o qual foi formado, está aqui no Rio, o Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ. Vocês não têm a menor necessidade de ficar contratando gente de FGV, OS, fulano de tal, né? Não, isso sem dúvida. E existe um movimento na secretaria, enfim, eu tenho visto realmente que existem ali pessoas que estão querendo, né, fazer a coisa funcionar, mas realmente o troço não anda enfim, não sei agora com o novo secretário, mas o que eu estava vendo, né, os retornos que eu tinha de algumas pessoas de lá, é que realmente a secretaria está parada, assim, ela pelo menos estava até pouco tempo atrás parada, muitos contratos vencendo, as coisas acontecendo, entra um secretário, sai outro, e as coisas não estavam andando, né? Vamos ver agora se emenda aí pelo menos alguns meses de um secretário, não vou ainda julgar efetivamente o trabalho, mas que possa haver um mínimo de continuidade, né, para que de alguma forma a administração ela ande um pouco, né, porque precisa disso também. A coisa estava num nível que não estava andando mais, assim. É muito complicado. Eu sou muito pessimista com relação a isso, assim. Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde está numa vibe meio de fim de festa. Tipo, é importante denunciar isso aqui. O salário dos servidores do Conselho Estadual de Saúde foi reduzido, inclusive dos profissionais que permitem que essa live ocorra. A gente está com uma internet muito precária. Aqui está funcionando pelo meu serviço aqui em Macaé. A gente conseguiu... Eu acabo pegando emprestado fora do horário para usar para isso, mas a parte de infraestrutura parece que é de propósito, assim, de inviabilização. Assim. Berta, já caminhando para o nosso fechamento, você tem alguma coisa para adiantar para a gente, já que... Você pergunta aí para jornalista, né? Assim. Não, enfim, em relação ao Estado, eu continuo realmente firme nessa questão de investigação de organizações sociais. Eu devo estar, na semana que vem, eu acho que eu já, não sei se na semana que vem, mas nos próximos 15 dias, já estou com umas 2 reportagens aí, já engatilhadas também, falando de OS, e principalmente mostrar
que esse sistema não está mudando, que essas pessoas são as mesmas, né? Isso eu já tenho mais ou menos mapeado. Reforço em relação à reportagem de hoje, que ela é uma reportagem que ela é um pouco densa, na verdade, porque o assunto é um pouco, enfim, até cansativo, né? Porque não fica muito claro ali, algumas coisas ainda não estão sequer muito claras em relação, por exemplo, a esse tema dos respiradores comprados pelo Iabas, mas é um tema importante porque foi novamente um gasto muito alto, né, envolvendo esses equipamentos. Não bastassem os equipamentos que o Estado comprou diretamente, agora eu vejo problemas também nos equipamentos que o Estado comprou através do Iabas, e aí a gente está falando de, enfim, coisa de 6, 8 milhões de reais aí que podem ter se esvaído por uma, e aí voltando ao nosso tema, né, por uma assessoria, uma consultoria. Então a gente tem a moda das consultorias e por aí se esvai o dinheiro público, né? Então esse é um tema que eu quero continuar explorando. Enfim, falo também muito de prefeitura, né, porque a gente tem também muitos gastos da saúde no âmbito do município aqui do Rio que tem que ser bem vistos, bem analisados ainda, e a transparência é menor, então isso ainda vai se desdobrar bastante, mas em termos de governo do Estado e de saúde, o meu foco principal vai continuar sendo essa questão das organizações sociais e desses gastos que vêm sendo realizados, principalmente os gastos dessa quarteirização, né, dessas subcontratações, enfim, que aí a gente vem detectando aí, já houve alguns casos já comprovados mesmo de corrupção, e eu tenho encontrado com alguns indícios, assim. Então tentar realmente, na medida do possível, ir denunciando para que isso não acabe desaguando no profissional de saúde que fica sem o seu salário, enquanto as pessoas estão faturando seu dinheiro de forma simples, enfim, simples e rápida, sem um controle eficiente por parte do Estado. Eu ia ver se tinha alguma pergunta, mas eu acho que o clima do pessoal está tão para baixo que é mais lamento. Assim. Tem muito link para o seu blog, para o blog do Berto. Legal. O pessoal... por que não fazem concurso público? Para poder contratar via terceirização. Isso aqui eu posso responder. Assim, né? Tipo, usando como moeda de troca política, né? Sem permitir sindicalização. Exatamente, então, exatamente. Maravilha. Então é isso. Berta, gostaria de, em nome do Conselho Estadual de Saúde, de te agradecer. Né? É importante essa parceria que a gente está estabelecendo com parte da imprensa alternativa, mais combativa, né? Que tem essa tradição que a internet, apesar dos problemas, propiciou, né? Não depender mais tanto dos grandes conglomerados, e que a gente está de portas abertas, e eu espero que não seja a última live, é a primeira, mas não seja a última, que a gente vai te trazer periodicamente aqui. Legal. Um abraço, Te agradeço aí pelo convite, cara. Obrigado a quem assistiu também. Enfim, estou à disposição. Acho que a parceria é importante. A gente está aqui realmente para somar e tornar a saúde do nosso estado, enfim, cada vez, enfim, tentar resolver, né, os problemas que a gente vê no dia a dia da saúde do nosso estado. Conte comigo aí para o que precisar. Obrigado, Berta. Boa noite a todos. Um abraço. E vai passar, gente. Não parece, mas vai, assim. Abração, gente. Bye, bye.